TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre a fraude do leite. Converso hoje com o presidente do Instituto Gaúcho do Leite, Gilberto Piscinini, e o coordenador do curso de Engenharia de Alimentos da Univates, professor Daniel Lenz. Boa noite, senhores. Boa noite. Sejam bem-vindos. O tema é absolutamente atual, preocupante. A comunidade está ávida para entender melhor o assunto. Nada melhor do que iniciarmos para sabermos, entendermos por que fraudam o leite. Obviamente que a intenção é obter mais lucro, mas por quê? Põe mais água, o leite está estragado, enfim, por que fraudam? Podemos, acho que, começar uma discussão no seguinte sentido, né? A grande motivação pode ser devido ao fato de que o produto ele é altamente perecível. Então, isso exige um cuidado especial, desde a sua obtenção, com processo de resfriamento adequado, processos de controle de qualidade, né? E o que acontece é que nós temos uma característica de uma grande quantidade de pequenos produtores que, muitas vezes, pela questão de distância, já pode prejudicar, em termos de tempo de recolhimento, a qualidade do produto. Então, é algo que é inevitável, por ele ser altamente perecível, que ele vá ter, em algum momento, se não for muito bem conservado, e alterações expressivas. Porém, a questão de buscar a qualidade pode reverter um pouco esta deterioração, ou preveni-la, né? Então, a ideia de fraudar pode ser, sim, evidentemente, pelo fator econômico, e, em algum momento, se eu tenho uma amostra de leite com uma acidez elevada, de certa forma, se eu não vou industrializar, eu tenho um problema, porque ele se torna algo que eu não posso dispensar de qualquer maneira na natureza, porque ele torna-se um agente poluidor. Então, quando eu estou utilizando muitas vezes um leite não totalmente deteriorado, mas parcialmente ácido, né, com uma acidez já mais elevada, denotando alguma perda da sua qualidade, eu estou deixando de gerar um resíduo. Então, eu estou, além, né, de encaminhar um produto não tão bom, né, posso até, sei lá, adicionar água ou outra para ganhar mais volume, mais massa, mas estou também me livrando de um problema que eu teria alguma dificuldade de resolver, porque vamos pensar em 30 ml de leite impróprios para processamento. Eu tenho que tratá-los como se fosse um efluente industrial, e isso também gera custo. Uma visão, né? Uma visão. A gente tem que cuidar muito bem da matéria-prima para poder utilizá-la de maneira adequada e gerar bons produtos pelo processamento e, ao mesmo tempo, evitar que ela se transforme em um grande problema do ponto de vista ambiental. Então, se eu tenho um leite que está um pouco ácido e vou misturar com outro que não está tão ácido, eu já estou dando destino àquele que já não era tão bom. Não é a coisa mais correta para se proceder. Na verdade, nós temos que cuidar da qualidade desde o início, desde antes que o animal venha gerar o leite no úbaro, a gente tem que ter preocupação com a qualidade. E essa preocupação se estende até o momento que o consumidor termina de consumir a caixinha de leite. Então, é uma cadeia, como se diz a cadeia do leite, que ela é, como diversas cadeias produtivas de alimento, pode apresentar pontos que são mais, vamos dizer assim, comuns de ocorrerem incoerências ou até fraudes. Vamos explicitar que fraude em alimentos acontece em óleos, em carnes, em leites, em vários tipos de cadeias produtivas. Agora a gente se preocupa porque realmente o leite é considerado como um dos alimentos básicos, tem diversos benefícios nutricionais e, dependendo do tipo de adulteração, ele pode, em longo prazo, prejudicar a saúde das pessoas. Professor, eu sou oriundo do interior e uma das visões que eu tenho de infância é o leiteiro. Uhum. O leiteiro passando para recolher o leite. Então, para o nosso público entender rapidamente, o produtor retira o leite cedo, né, da vaca, óbvio, coloca o nome é tambo, não? Como é o nome daquele?
Os sistemas mudaram bastante. não é mas mais assim. na minha época, isso. vamos dar um desconto aqui, mas recolhe, põe um vasilhame, eles deixavam num postezinho, ali passava o leiteiro, derramava, misturava o leite. Mistura o leite e esse caminhão, por sua vez, o leiteiro, leva para um segundo depósito. E nesse depósito vai para a indústria, né? É isso. Quanto tempo, após retirar um leite saudável, né, ele pode durar até, imagino eu, professor, quem está te questionando é o ignorante sobre o tema. Quanto tempo leva até que o leite se deteriore ou se torne impróprio? Na verdade, é interessante comentar, como o Gilberto considerou, os sistemas mudaram bastante, a gente evoluiu, tentamos buscar melhoria de qualidade. Inclusive, a legislação nos auxilia nesse momento, né, da instrução normativa, que exige que o leite, após a extração do animal, seja imediatamente resfriado no resfriador de placas e condicionado em um tanque a 4 graus. Se ele não passar por esse processo, aí nós temos diversos fatores que contribuem para uma rápida deterioração. E a deterioração não quer dizer que necessariamente ele vai se tornar perigoso ou totalmente impróprio para o consumo. Vamos partir do ponto que o leite, sendo um produto biológico, já naturalmente carrega uma carga bacteriana. Vem com o animal. Dependendo da qualidade da obtenção, da higiene do ordenhador, da sala de ordenha, da higiene dos equipamentos envolvidos, desde a ordenhadeira até o tanque de resfriamento, nós podemos limitar o desenvolvimento dessa carga bacteriana ou favorecer. Então, nessa situação que você colocou do tarro na beira da estrada, poucas horas já vão fazer com que esse leite fique com uma acidez tão elevada que já não permite hoje nem a industrialização dele. Fique claro, um leite ácido eu não consigo pasteurizar. Vai formar, como o pessoal diz no interior, um cashmere. Vai formar uma coalhada. O leite ele vai ficar muito instável. Então, tentando esclarecer um pouco, como usaram esses termos na mídia recentemente, leite podre eu não tenho como processar. Leite velho eu não tenho como processar. Eu tenho um valor limitante de acidez que me permite fazer alguns processamentos, mas certamente eu não consigo produzir um bom queijo, um bom doce de leite com um leite que tem uma acidez devido a um descuido na sua geração e até mesmo encaminhamento à indústria. Eu não consigo gerar produtos de qualidade com leite ruim. Aí a questão da mistura, ela acontece, mas de forma diferente. Hoje nós temos caminhões que recolhem e esses caminhões são divididos em compartimentos, até para diminuir a possibilidade de que um leite contaminado, seja com uma substância fraudulenta, seja com antibiótico, com outra incoerência, venha tomar contato com todo o restante da carga. Então, eu vou chutar um caminhão que carrega 10 mil litros, ele tem 3 tanques de 3.300, onde se houver um problema num desses tanques devido a um produtor, só vai afetar 1/3 da carga, os outros 2/3 estarão seguros. Então, desde a coleta e o encaminhamento, nós evoluímos muito dessa questão do tarro e da mistura. Então, se diminuiu o índice de mistura pela compartimentalização dos caminhões de recolhimento e se instituiu por legislação a obrigatoriedade de preservar a frio essa matéria-prima tão perecível pela sua natureza. Os próprios caminhões que recolhem já tem esse processo de refrigeração? Não, eles não são refrigerados, são caminhões ditos isotérmicos. Tanques isotérmicos. Exato, tanques isotérmicos. O princípio o leite estando no produtor a 4 graus, vai para dentro do caminhão a 4. No trajeto, ele vai receber penetração de calor do próprio ambiente, mas quando receber uma nova carga de mais leite de outro produtor a 4 graus, isso auxilia a manter a temperatura dentro de um patamar até 7 graus quando chega na indústria. Isso é regra e está sendo observado hoje pelos transportadores. É regra, podemos afirmar que isso... É regra e é norma. Fazendo uma linha de tempo rápido, eu noto que o senhor conhece o processo de coleta de leite, mas é um processo que andou muito rápido, mudou muito. Houveram muitas influências de países europeus desenvolvidos, o próprio Argentina, Uruguai, mas hoje nós estamos numa região que está muito avançada. No passado era normal você ordenhar o leite à mão, colocar esse tarro, esse balde para o caminhão passar a recolher. Hoje praticamente na nossa região, diria com um percentual muito alto, 90% talvez,
eu falo em nome da empresa que a gente conhece, que é a nossa cooperativa, e eu sou produtor também, esse processo mudou muito, porque a ordenha hoje das vacas são ordenhas canalizadas, onde um número X de vaca é ordenhado no mesmo momento, o leite ele sai do úbere da vaca direto para um tanque, onde ele já está começando o processo de resfriamento, ou seja, não tem contato da mão humana, não tem contato humano. Se essa vaca está sadia e os equipamentos estão bem manejados, bem limpos, você vai ter um leite perfeito, limpo. E o transporte, se é feito dentro do prazo que a normativa 62 estipula, no mesmo dia ou no máximo em 2 dias, você vai ter um leite de excelente qualidade chegando na plataforma da indústria para receber o processo de industrialização. Então, ao longo desses anos, houve mudanças muito fortes, onde a profissionalização saiu daquele processo de uma atividade que era de subsistência, era um bico a produção de leite, e hoje nós estamos produzindo leite de forma muito profissional. Eu falo porque sou produtor de leite também, nós conhecemos o processo e, inclusive, a assistência técnica tem feito um trabalho, está procurando cada vez fazer um trabalho mais profissional junto ao produtor, transportador, para receber essa matéria-prima com qualidade. Esse é o ideal, essa é a norma, é o que se deve observar. No entanto, está aí na imprensa, o Ministério Público, hoje, ouvindo fraudadores. Especificamente, em relação à fraude, como eles fraudavam? Que substâncias colocaram no leite para fraudar e por quê? Não sei quem, o professor? A gente pode dividir um pouco a resposta. Eu acredito assim, como eu já disse antes, fraudes elas acontecem em todos os campos aí de produção, né? Seja de alimentos ou fora deles. E repito, eventualmente existem fraudes na fábrica de pescado, na fábrica de carnes e também em leites. Isso não é uma novidade. Tanto é que existe no nosso estado e no Brasil inteiro uma rede de controles de qualidade em leite. E, pessoalmente, aí falando como consumidor, eu ficaria muito intranquilo se nunca aparecesse fraude nenhuma no leite. Se está aparecendo, está sendo detectado, significa em um momento que o sistema de controle está funcionando. Se ninguém achasse nada, poxa, eu seria muito ingênuo pensando que todos são bonzinhos. A maioria é. Todo mundo segue a cartilha e diria, do que eu conheço, não é muito, mas acho que talvez quem mais investiu na questão da qualidade foi o produtor. O primeiro elo da cadeia. Eu acho que assim, eu tenho visto muita profissionalização, como o Gilberto comentou, na questão de quem está gerando a matéria-prima no primeiro momento. Está correto, não tem mais controle ou contato manual, é tudo na ordenhadeira, vai para o tanque de inox. Se os processos forem bem conduzidos, isso é garantia de qualidade. Mas o que acontece é que numa situação, podemos dizer talvez de desespero, alguém que está com leite um pouco ácido pode eventualmente usar uma substância que ele julga que não vai ter problema. Diz, olha, eu tenho um bicarbonato aqui em casa, o bicarbonato eu uso para fazer um bolo, então não vai matar ninguém se eu colocar no produto, para mascarar uma incoerência ou um descuido na sua conservação. Mas aí pode ser que o vizinho desse cidadão não tenha o bicarbonato, mas eu tenho soda cáustica, aí eu vou colocar soda cáustica. Mas, tentando tranquilizar um pouco, vamos imaginar o seguinte, a soda cáustica e o bicarbonato não são utilizados de forma, vamos dizer assim, indiscriminada no produto. Quando a tentativa é mascarar a acidez, o nome já diz, eu uso um produto cáustico, básico, para neutralizar um ácido formado por ação bacteriana. O resultado disso é que eu tenho o quê? Uma substância neutra. Professor, embora contra a vontade, devo te interromper, porque nós vamos para um intervalo e retornamos em seguida. Voltamos ao programa Entre Linhas, abordando hoje o tema fraude do leite. Professor, no bloco anterior a gente estava entrando na questão da fraude do leite. Mais especificamente, nós sabemos que tem um produtor que coloca lá o vasilhame dele, o produto, e isso é mais antigo, aqui já foi o Gilberto, já nos esclareceu, mas tem um produtor que tem uma grande quantidade que produz, vem o transportador, carrega aquele leite, leva para a indústria. Estas fraudes
que foram constatadas agora, que são objeto aí de todo esse processo criminal, ocorreram em que momento? Essas últimas que estão sendo veiculadas, até onde eu tenho conhecimento, ocorreram na seleção do leite recebido pelas indústrias. E se a gente for a pensar a cadeia como um todo, existem 3 grandes pontos que podem ser alvo. O produtor, e diga-se de passagem, não são vamos dizer assim, não posso dizer que são frequentes, mas não são tão raras a questão da fraude pelo produtor. Muito tempo atrás, ou nem tanto, nós tivemos problema com adição de soro. O pessoal produzia o queijo em casa e adicionava o soro para aumentar o volume e a massa do leite que entregava. Com isso, o leite ficava, entre aspas, mais pobre em proteína e gordura, porque parte disso já tinha ficado nos queijos. Se desenvolveu uma metodologia analítica para detectar a contaminação ou a fraude por soro. Já está amenizado esse problema. A questão de fraude para mascarar acidez, mascarar uma má conservação, ela já é bem antiga. Desde que eu lembro de entrar na indústria láctea, acontecem casos desse tipo pontuais. E, evidentemente, a ideia de fraudar é ter um retorno econômico e evitar um prejuízo por um procedimento inadequado com o produto. Então, as fraudes ocorrem e nós temos que controlar. E, repito, nós estamos controlando, estamos pegando essas fraudes. Tanto é que resultou nessas prisões. Eu acho que isso é extremamente importante para tentar tranquilizar. É um crime dos mais graves possíveis, porque é um alimento tido como básico e muito direcionado, às vezes, à criança em desenvolvimento ou ao idoso, que talvez não tenha o seu sistema imunológico totalmente perfeito para lidar com o contaminante que é colocado na fraude. E aí nós podemos ter efeitos preocupantes. Professor, então a fraude ela pode ocorrer lá no produtor, Exato. que acrescentou uma substância. Água ou Ela outra, pode ocorrer com o transportador, como que foi pode, na vez passada. que na vez passada ele pode acrescentar água e mais uma substância para burlar o quê? A presença da água? Exato, porque a água diminui a densidade, você coloca a ureia, cuja tem como contaminante da ureia o formol, quer dizer, ninguém adiciona formol no leite, o pessoal adicionava ureia para tentar mascarar a adição de água. O formol serve para mascarar a adição de água? Não, repito. A ureia. A ureia. Só que Certo. a ureia que era utilizada tinha como um componente residual o formol. O formol. Então ninguém pegou um litro de formol e jogou no leite. Não, o formol indiretamente esteve presente por acompanhar a ureia que era usada para mascarar a água. Certo, Gilberto? A ideia era principalmente essa. A ideia é que o formol permitiu a identificação, porque a ureia tem no leite. Em padrões normais, a ureia é a proteína que o animal não converte em proteína do leite. Só que quando essa ureia está 10 vezes acima do normal, alguma coisa há de problema. Então, aí foi para a detecção do formol e se chegou na ureia com o formol. Eu achei interessante que você disse, nós detectamos. Eu posso, então, te perguntar que a Univates, a gente sabe, tem um belo laboratório de ponta aqui no estado do Rio Grande do Sul, e vocês têm condições aqui de detectar essas substâncias que são adicionadas, é isso? Não só condições, como temos a obrigação, né, de responder à rede de controle do governo com a avaliação da qualidade de todo o leite que é produzido no Rio Grande do Sul. Existem 3 laboratórios desses no estado, um deles aqui na Univates. É a Univates. Mas vocês fiscalizam o produto final? Entre outras coisas, sim. Os lotes, identificação, às vezes pode-se fazer o controle, o Gilberto, que é produtor, ele tem esse acompanhamento mais preciso, pode-se controlar a qualidade do produto por animal, para evitar que um animal doente... Isso seria o ideal, mas é impossível. Mas é o ideal. Até você me mostrou, peço que você mostre agora o controle que nós já temos aqui, que foi importado lá dessa missão à Galícia. Ou seja, alguns produtores cadastrados, como o Gilberto, já têm um resultado que é enviado por animal da análise do leite para o seu dispositivo móvel. Ele pode até mostrar para a gente, se for o caso. Você recebe a análise do leite, o produtor já está sabendo o que está acontecendo para corrigir a alimentação do animal. Para a gente não perder a nossa linha de raciocínio, isso pode até adiante, a gente pode dar uma olhada, ver. Então, nós vimos que o produtor pode fraudar, o transportador pode fraudar, como fez... Na outra vez. Na outra vez. No passado. Por ganância. Exato. E a indústria pode fraudar. Eu fico imaginando que lá tem um grande lote que por alguma situação se tornou impróprio e aí pode adicionar substâncias químicas para, entre aspas, salvar aquilo, digamos. Exato. E aí vai adicionar formol,
cáustica e outros elementos. É isso. Exato. Então aqui, como a gente dizia, a Univates recebe para fiscalizar, vocês vão o quê? Imagino eu, no supermercado? Não, é as assim? empresas têm que enviar amostras dos seus lotes para que tenham os laudos e que comprovem a qualidade dos produtos que estão sendo ofertados à população. Esses laudos, quando incoerentes, são encaminhados ao Ministério, que toma as suas ações. No caso, o Ministério encaminhou ao Ministério Público para fazer denúncia e até mesmo a continuidade da investigação, essa da Operação Leite Compensado, que vem desde o ano passado, né? Então, a ideia é que os laboratórios da rede de controle avisam o Ministério da Agricultura quando há problema. E o Ministério da Agricultura usa os seus mecanismos para tentar investigar e sanar o problema. Por isso que eu digo que eu confio na rede de pesquisa, porque ela está verificando a qualidade. Ela está encontrando, verificando as fraudes, adição de substância. Perfeito. Não sei se é verdade ou não, se é mito ou verdade. Alguém me disse que, olha o absurdo, acrescentam formol no leite e há uma criança ao ingerir aquele leite com formol, inclusive retira o efeito de eventual remédio que está tomando. Isso é mito ou realidade? É uma verdade? O formol inibe a atuação de remédios? É grave a resposta, obviamente. Claro, eu acredito que na concentração em que ele está presente nesta contaminação da ureia, ele não gera um efeito assim agudo, um efeito grave instantâneo. Ninguém vai tomar esse leite e vai ter prejuízos, até mesmo com relação a um tratamento médico. Eu ficaria talvez mais preocupado com outro parâmetro que se controla e é muito importante da qualidade do leite, que é a presença de antibiótico. As pessoas não comentam por quê? Porque a rede de controle para evitar antibióticos no produto está operante e funcionando. O que o antibiótico faz? Destrói as nossas bactérias benéficas. E aí nós temos um problema maior. Se eu tomo e consumo produtos com antibiótico, o momento que eu vou precisar de uma carga de antibiótico para tratar uma infecção, as minhas bactérias serão mais resistentes. Então é um dano à saúde pública muito grave o antibiótico também. Retira a resistência contra os antibióticos. Aliás, há uma campanha toda aí, não é por nada que se proíbe hoje a compra de antibióticos para humanos. Exato. Mas falando em antibióticos, não era bem aqui, mas eu vou pegar um gancho, está dentro do tema. Claro. O antibiótico presente no leite é decorrência daquele aplicado lá na vaca. Exato. Animais em tratamento, eles têm que ser separados daqueles que fornecem o leite, até eliminar o resíduo de antibiótico no sangue que vai formar o leite. Então vai passar para o leite, sim, assim como não pode encaminhar para a indústria de carnes um animal que está sob tratamento de antibiótico. Não pode. Vai estar no tecido muscular, assim como no animal de leite vai estar no leite presente também. Então separa o animal, trata quando ele estiver bom e sem resíduo de antibiótico ele volta a fornecer a matéria-prima. Professor, falaste que a ingestão momentânea, a rigor, não tem tanta consequência para a saúde humana, mas na continuidade, porque se parece que essas fraudes vêm ao longo do tempo. Exato. O grande problema é essa incerteza. Na verdade, realmente podem ser favorecidos problemas futuros pelo uso regular de algum produto com um contaminante que não deveria estar ali. Eu repito, o efeito agudo pode ser que ele não verifique, eventualmente numa pessoa mais sensível, como você colocou muito bem, uma criança, não é? Ou um idoso, ele pode sentir um efeito, um desconforto, mas ao longo do tempo não é possível afirmar, em hipótese alguma, que há segurança nisso. E aí a preocupação ela reside bem forte. Se eu tomar esse leite com problema durante 10 anos, é possível que eu tenha um ou mais problemas de saúde decorrentes. Só que eu não vou conseguir relacionar especificamente ao consumo de um determinado produto. A gente pode citar, indo para outras áreas, olha, tem muito agrotóxico nos vegetais. Eu vou ter problema com isso no futuro? Vou, só não vou conseguir relacionar. Se eu comia um pé de alface ou 3 de alface, se isso vai me dar um tumor daqui a 20 anos. Se eu tomar 1 litro de leite ou nada de leite, isso vai me dar um tumor daqui a 20 anos. Eu não vou conseguir estabelecer essa relação, mas que prejudica negativamente muito a saúde, claro que sim, não dá para descartar. Eu estou vendo que o professor está sendo muito gentil ao citar 10 anos, 20 anos, mas imagino que em menos tempo pode causar um... Com certeza, com certeza. Não vai ser possível relacionar.
Você tomou leite contaminado e teve esse problema. É isso que eu quero dizer. A relação direta não vai acontecer. Porém, os efeitos da saúde, eles podem se manifestar em um prazo médio a longo, né? Não, você tem estudos a respeito, científicos? Eu nunca li nada a respeito de leite fraudado relacionado com uma ocorrência de doença. Não tenho nem como pensar numa pesquisa que possa traçar esse perfil. Diria que necessitaria assim, um acompanhamento de ao longo de 5, 10 anos de uma amostra de população para tentar relacionar isso. É uma pesquisa longa, né? Eu nunca li nada a respeito. Não só de uma população, como também com leite propositadamente fraudado, né? Exatamente. Para se chegar a ter um estudo científico. Exatamente. E eu sou um grande consumidor de queijos. Eu também. Sou quase um rato, de tanto que gosto de queijo. Essas substâncias que são acrescidas ao leite, quando submetida a um processo industrial para produzir um derivado para o leite, dá para se encontrar a presença de sódio? Sim, depende muito do produto, mas normalmente sódio sim. Não, óbvio que tem, soda cáustica. Claro, não, mas a soda cáustica tem esse detalhe, né, de que ela se neutraliza com a acidez do leite, formando água e lactato. Um sal, que teoricamente não faz mal, e água. Né? Então, não vai derreter o estômago de ninguém essa quantidade de soda, porque ela é utilizada em proporção à acidez do próprio leite. Então, há uma compensação nesse sentido. Não quer dizer que não há risco, não. Há sim. O problema é que eu não percebo esse risco imediatamente. Né? O risco ele ocorre, o produto está ali, e eu posso até investigar pelo teor, por exemplo, de sódio do produto, de um doce de leite, de um queijo. Olha, onde é que tem sódio no queijo? Do sal, que eu sei o quanto eu adiciono de sal, eu posso mensurar, e se tem mais, é porque tem sódio de outra fonte, de um bicarbonato, de uma soda, de um lactato que estava lá presente pela fraude. Então é possível rastrear, em alguns momentos, alguns desses contaminantes nos produtos lácteos. O laboratório da Univates também faz análise dos derivados? Sim. As empresas encaminham todos os lotes de produtos, eles têm que ter análise oficial de um laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura, que é o caso do laboratório da Univates. Então, todas as partidas de doce de leite, manteiga, leite, o que você imaginar, sorvetes, iogurtes, vem tudo para cá. Todos os lotes produzidos são analisados. E essas amostras são as indústrias que enviam. Então, o processo tem absoluta confiança na indústria. A indústria confronta esse resultado da análise do laboratório com a sua análise própria. Ela não deixa de ter um laboratório de controle porque existe o controle do Ministério. Então, na verdade, é uma ferramenta até para avaliar o seu método de análise. Fica bem interessante participar como usuário do sistema de controle para aferir até mesmo o seu controle próprio, o seu controle interno. Porque a gente julga que uma empresa séria quer trabalhar e oferecer produtos seguros e de qualidade à população. Mas ela vai conseguir isso de forma mais acentuada se os seus processos de controle estão sendo medidos por uma instituição externa, no caso um laboratório de controle que não está dentro da indústria, está aqui. Então a indústria, é interesse da indústria também que tenha o seu produto avaliado por um laboratório externo. É muito positivo. O industrial correto, claro. Mas acontece muito de as autoridades irem no supermercado aleatoriamente pegar produtos, caixinhas de leite, iogurtes, queijos, e pegar lá no supermercado e levar para fazer uma análise. Também acontece. Sobre a fiscalização, nós vamos falar no próximo bloco. Retornamos em seguida. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa. Hoje estamos falando sobre a fraude do leite. Gilberto, o que nós temos hoje acerca da fiscalização? Que nos dê aí uma segurança como consumidor. Bem, em termos de fiscalização, nós temos o sistema CIF, que é o Sistema de Inspeção Federal, tem um sistema, o CISPOA, que é a nível estadual, empresas que são fiscalizadas pelo Estado, e tem um sistema SIM, um sistema onde são fiscalizações municipais. Importante dizer que, a nível de Brasil, dados do próprio Ministério e dados que são levantados, do total de amostras de leite fiscalizado, 50% dessas amostras são do Rio Grande do Sul. Ou seja, é um estado que realmente fiscaliza, praticamente passa um pente fino. Isso quer dizer que os demais estados não precisam fiscalizar ou
a fiscalização é mais branda, eu não sei. Eu acho que o que a gente sabe é que o Rio Grande do Sul faz uma amostragem muito forte de fiscalização. E isso é muito positivo, pensando num diferencial de produção, de uma cadeia importante. E com certeza será um diferencial e será uma grande ferramenta para buscar mercados, tanto a nível interno como externo. Então, a fiscalização ela existe, ela é muito clara da maneira como se faz. Agora, cada empresa tem as suas próprias estruturas. A nossa cooperativa, no caso, tem uma gerência da qualidade, onde em qualquer área, seja na carne, na área de leites, tem uma fiscalização interna que trabalha dentro de padrões de qualidade. A nossa cooperativa, por favor, para o nosso público. É a Dália Alimentos, a Cosuel. Então, nós temos uma gerência onde tem total autonomia de trabalhar internamente nas várias indústrias, nas várias atividades, onde não é o gerente o responsável pela indústria, e sim é essa área de qualidade, uma espécie de uma auditoria, que é feita 24 horas por dia. Então, são várias as maneiras de fiscalizar. E essa fiscalização é feita desde o produtor, a qualidade do leite. Muitos produtores são monitorados, recebem o monitoramento através de um tablet, através de um iPhone, através de um sistema de comunicação, hoje onde é analisado vaca por vaca, sanidade da vaca, a qualidade dessa vaca, a qualidade do leite que ela está dando e também o monitoramento do manejo desses animais. É monitorar também o transporte desse leite, o compromisso, o contrato assinado, a responsabilidade que o transportador também assume no momento que ele acaba aceitando a terceirização de serviço para deixar esse leite na indústria. Então, são vários processos que o professor explicou muito bem o que é feito, como é feito, aonde é possível, mas tem várias outras maneiras de evitar tudo isso, evitar os problemas. E a indústria, o normal que seja comunicado quando houver uma inconformidade ou houver uma detectação de fraudes, a indústria tem que comunicar. Se o leite veio de um produtor, tem que comunicar ao Ministério ou à Secretaria. O transportador, se for detectado que o caminhão está com problema de contaminação, mas a análise individual do produtor não apurou nada, então você vai chegando às constatações, por exemplo, se foi um produtor A ou B ou C que contaminou, ou se foi um transportador que transportou não adequadamente, levou tempo, ou o caminhão tem problemas, porque cada caminhão tem uma geladeira onde pega as amostras, acondicionada em amostras, e vai até a indústria para que seja feito a análise da qualidade individual dos produtores. Isso é um sistema normal, um sistema onde funciona, é assim que se trabalha. A questão da qualidade, da fiscalização, ela vai além. Ela pode ser pós-indústria, na gôndola do supermercado. Então, ali já é um trabalho que as autoridades fazem. E nesse momento, no Rio Grande do Sul, há mais de anos está sendo feito esse trabalho sem que as empresas saibam, sem que o produtor saiba, sem que o transportador saiba. Você vai lá, pega caixinhas de leite de um lote, A, B, lote número tal. Por que existem lotes? É que nenhuma indústria de automóvel, eventualmente tem que fazer um recall de uma peça que não foi inconforme. É importante também, a palavra inconformidade e fraude são muito antagônicas, o significado das duas palavras. Inconformidade pode acontecer na indústria de alimentos, em qualquer indústria, na refrigerantes, indústria de lácteos, indústrias da carne, mas fraude não pode acontecer. A fraude é porque existiu uma manipulação, existiu uma intenção de ser feito isso. Então, os mecanismos existem. O que nós podemos discutir hoje é se eles estão bem aparelhados, a fiscalização tem estrutura para fiscalizar, e se existe a intenção, a vontade, eu digo, das cooperativas, das empresas, de realmente fazer um trabalho de forte fiscalização. Gilberto, veja, eu vou entrar como eu disse, eu me ponho no lugar do nosso público consumidor. E a gente procura se esclarecer, afinal, sou um consumidor. Perfeito. Né? Tenho familiares que consomem e quero ter segurança. Segurança. Obviamente que sei que existem cooperativas, e você acabou de citar um exemplo, de que, inclusive, na hora que o produtor entrega o leite, é tomada uma amostra, esse leite é colocado num caminhão e, se ficar comprovado que aquele produtor contaminou todo aquele lote,
ele vai ser descontado no fim do mês dele para pagar os demais. Até pode confirmar ou não, não precisa necessariamente em relação à sua a cooperativa que você é o presidente, enfim, da Dália, você é o presidente, você me falou. Mas esse é um belo controle, que dá uma segurança para nós consumidores. Essa é uma forma, né? Mas em que momento o Estado fiscaliza a cooperativa? A fiscalização se dá praticamente direta, porque a fiscalização, seja a CIF, ou seja a CISPOA, tem técnicos dentro das indústrias. Um técnico, 2 técnicos, veterinários e, eventualmente, em batidas, digamos assim. Agora, a responsabilidade passou a ser mais... A responsabilidade maior recai sobre a própria indústria ser responsável pelo produto que coloca ao consumidor. Então, se você for em países europeus, você vai ver que a responsabilidade da qualidade do produto não é do fiscal, e sim é de quem fabrica o produto. Então, há uma tendência da própria indústria, que tem sua marca, de ela estar preocupada com a qualidade do produto. Então, nós entendemos que o grau de responsabilidade, a cultura de produzir um produto que o meu filho, teu filho vai consumir, é o produto que eu vou consumir e que os demais consumidores no Brasil consomem, que lhe deem garantia. Então, hoje a responsabilidade da qualidade do produto é da indústria, tem sua marca, e a indústria que frauda, ela simplesmente acaba com a marca, nós vimos isso. Várias marcas que no ano passado, nas primeiras operações, simplesmente saíram do mercado, não precisa nem citar aqui, inclusive algumas da nossa região, e algumas marcas muito fortes a nível de Brasil, que tem participação no mercado nacional, sofreram um forte impacto negativo. Então, a fiscalização, ela se dá em vários momentos, mas a decisão a nível de país é que a empresa é responsável. E ela é responsável no momento que o seu produtor fraudou, ele recebe a carga, digamos assim, de volta e ele vai aguentar com o prejuízo do caminhão ou do compartimento. E ele vai ser comunicado ao Ministério da Agricultura ou à Secretaria de Agricultura que ele é um produtor que deu problema, que botou antibiótico no leite, fez o tratamento, não descartou leite. E ele passa, então, por um controle rigoroso a partir desse momento, através do próprio Ministério ou Secretaria, no caso, depende da empresa onde ela for credenciada, e a empresa também passa num regime especial de controle. Então, é praticamente impossível o número de empresas que tem hoje, seja de pequeno, médio e grande porte, você ter vários fiscais fazendo essa fiscalização. O que tem que ter é a responsabilidade de quem coloca o alimento na mesa do consumidor. Quanto a isso, é o ideal e com certeza vamos chegar lá. Mas hoje, habitualmente, numa empresa de menor porte, a presença do Estado fiscalizando se dá de que modo? Não vão colocar um fiscal em cada caminhão que chega? Eu imagino que a indústria recebe muitos litros por dia e armazena num determinado local. Aonde a fiscalização oficial hoje chega nessa indústria menor? Aonde ela chega? Como? De que forma você faz presente? Há um fiscal lá? Você já disse que há batidas, ou seja, há de inopinos, de surpresa, se chega em indústrias, tanto que naquele episódio do ano passado, um dos telefonemas que foi colocado para nós ouvirmos, para a imprensa publicou, é de que, olha, não faz hoje que eles estão lá hoje, né? Então, objetivamente, para nós entendermos, não há um fiscal diariamente ali na ponta, na empresa, quando recebe o leite. Depende do tamanho da empresa. Isso que eu queria saber. Grandes empresas, é obrigatória a presença com um local determinado de um ou mais técnicos do Serviço de Inspeção Federal, se é uma empresa que atende a toda a região e que exporta, etc., de estar, todo momento de que tem produção, tem que ter fiscal dentro da empresa. E esse fiscal tem a liberdade para andar pela empresa, pegar amostras, fazer análises, questionar e de forma a acompanhar o processo com a melhor precisão possível.
Se empresas menores estiverem presentes nessa situação, aí, de repente, não é os valores, mas empresas menores têm a presença do fiscal 1, 2 vezes por semana, né, no ambiente. Às vezes combinado, às vezes não, né, mas esse controle é feito mais esporádico. A necessidade da presença do fiscal ela é proporcional ao volume trabalhado pela empresa. Quanto maior o volume, mais fiscalização tem. Chegamos ao final de mais um bloco do nosso programa. Entre Linhas retorna logo após o intervalo. Entre Linhas está de volta. Nós encaminhamos agora para o último bloco do nosso programa. Hoje nós temos a grata satisfação de contarmos com a presença do primeiro presidente do Instituto Gaúcho do Leite, o Gilberto Piscinini. Gilberto, quando foi fundado o Instituto? O Instituto foi fundado esse ano, dia 11 de fevereiro. Foi fundado por 35 entidades que são associados fundadores do Instituto. Ali tem cooperativas, indústrias, ligadas à APIL, que é a Associação das Pequenas Indústrias e Laticínios. São 6 cooperativas. As cooperativas tradicionais conhecidas das marcas que estão na região e em todo o estado. Outros fundadores, o Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura, Embrapa, enfim, a FAMURS, os prefeitos têm muito interesse nesse assunto leite pela importância social e econômica, a Federação, pela importância do comércio. Tem dados que mostram que depois da aposentadoria o leite é o que mais sensibiliza os pequenos municípios, o comércio local. Então é um instituto que nasce com uma visão bastante de cadeia, uma preocupação muito grande com relação a essa atividade que é tão importante econômica e socialmente. Aqui no nosso vale dá para se mensurar a importância em percentual da economia para o interior relacionado à produção, à bacia leiteira? Quando começou esse intercâmbio com a Galícia, que a Univates começou e depois ela acabou passando para a iniciativa privada, e onde a nossa cooperativa assumiu realmente esse trabalho, tinha levantamentos que mais de 65% dos alunos que estudavam na Univates, a renda oriunda do setor leite. Ou seja, eram filhos de produtores que tinham atividade leiteira ou funcionários que trabalhavam na indústria láctea da nossa região. Então veja a importância de um setor como esse. Então você veja que nós estamos quase na primeira bacia, mas somos a segunda bacia leiteira do estado e ela tende a crescer muito em função da cultura, em função dos imigrantes de origem alemã, italianos, que na Europa vieram com essa tradição, essa cultura de produzir leite e agora de forma mais com escala e mais profissional sendo produzida. Você falou a segunda, qual é a primeira? A primeira é a região de Ibirubá, essa região vai na região do Planalto. Aí. A região do Planalto? É interessante notar também que hoje o estado do Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de leite do país. Muito próximo do Paraná, que vem se desenvolvendo muito rápido também, mas só Minas Gerais produz mais leite do que a gente diariamente. E a gente está em franca expansão. E o Rio Grande do Sul tem metas de ser o primeiro. Nós vamos chegar Minas, lá. Nós produzimos 60% da produção de Minas, que é o estado disparado maior produtor. Mas nós temos vantagens competitivas como clima, pastagens, mão de obra familiar que dá um impulso muito forte à atividade. E a indústria instalada comportaria maior produção de leite? Nós temos hoje uma sociedade na indústria no Rio Grande do Sul, ela está em torno de... ela trabalha com uma sociedade de 40%. Tem espaço para crescer mais, tem investimentos sendo feitos, as plantas novas são muito tecnificadas, padrão, o que existe melhor em termos de tecnologia, e por isso que você faz um trabalho muito forte a campo. Então, quando se fala em fraudes, quando se vê essas questões pontuais que estão acontecendo, eu tenho certeza, eu praticamente poderia garantir, é uma minoria muito pequena, porque tem trabalhos maravilhosos sendo feitos na nossa região e no estado. Você à frente do Instituto do Leite, certamente terá muito trabalho e uma das preocupações vai ser em relação a essa fiscalização. O que vocês têm em mente? Alguma proposta a levar aos governos, às diversas esferas de governo? O Instituto Gaúcho ele vai abrir as portas nos próximos dias. E aí começa então o Fundo Leite, que o Instituto é formado pelo
ProDeleite, que é o Programa Gaúcho da Produção de Leite, tem o Fundo Leite, que é o fundo que vai bancar as ações do Instituto Gaúcho, e ele vai estar abrindo nos próximos dias, porque vai assinar o convênio nos próximos dias com o Estado, e as empresas passarão a contribuir também, onde nasce então o fundo. Para que vai servir esse fundo? Para as ações propriamente ditas que o Instituto vai fazer. E quais os pontos que vai se trabalhar? Primeiramente, garantir o diferencial, garantir a qualidade do produto. Aonde? Desde o produtor, do transporte, da indústria. Esse é o tema principal. E a qualidade você tem através de um bom preparo do produtor, um bom manejo, uma corresponsabilidade de quem transporta esse leite, a terceirização. E nós temos já várias ações, vários planos que nós estamos nos reunindo. E o Instituto é formado, além da instituição associados, mais a diretoria, ele tem uma câmara técnica, formada por técnicos, laticinistas, que conhecem realmente a atividade e que vão discutir tecnicamente quais os pontos primeiros a serem atendidos dentro do Instituto. E nós estamos nos reunindo já nos próximos dias e nós estamos já propondo, então, ações no sentido de trabalhar essa questão mais pontual, garantir a qualidade, uma vez que nós sabemos que ali praticamente a grande maioria, a maioria absoluta, é leite de qualidade que nós temos no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é conhecido nas demais partes do Brasil como um leite diferenciado, leite de qualidade. De novo, as amostras que estão sendo feitas aqui é porque realmente tem um pente fino no Rio Grande do Sul e isso vai nos trazer uma diferenciação muito grande. Existe uma apreensão hoje, uma preocupação, mas nós no Instituto sabemos que esse trabalho será feito com muita ênfase, muita força. Por quê? Primeiramente, trabalhar a questão da qualidade, propor ações que garantam a qualidade. Depois, trabalhar a preparação cada vez mais da gestão, lançamento de produtos, marketing, e aí vai ser uma sequência de ações estratégicas que a atividade leiteira no Estado terá através do Instituto Gaúcho. Você citou já, durante o nosso programa de hoje, a região da Galícia. Lá, os produtores de leite têm algum subsídio do Estado? E se aqui os produtores também gozam de algum subsídio? Bem, por que a região da Galícia? Tem tantos países europeus que se poderia olhar, Holanda, Alemanha, são países especialistas em termos de produção de leite, Estados Unidos, Canadá, enfim, onde nós estivemos em todos eles olhando. Por que a Galícia? Porque é a região onde nós vimos que a realidade do produtor era a mais parecida com a nossa realidade do Taquari. Pequenas propriedades, produtores muitas vezes que não sabiam o que iam fazer no futuro. E aí eles tiveram uma excelente ideia onde buscaram o poder público, a universidade, os produtores, as indústrias e juntaram através de um objetivo único. E nós, eu estive lá 2 a 3 vezes e nós vimos, através dos programas que o próprio governo faz, linhas de financiamento conforme a idade do produtor. Abaixo de 40 anos, ele tem uma espécie de subsídio para fazer investimentos. Se ele tem abaixo de 30, aumenta o subsídio, porque eles querem estimular os jovens. E é uma região, é uma província da região da Galícia, onde simplesmente eles conseguiram sair de uma atividade que era... nós vimos a parte antiga da produção, que é os estábulos caindo, e nós vimos a parte nova, que é a nova proposta de produção, e hoje eles acessam mercados, por exemplo, Japão, mercados que realmente remuneram bem a produção. Fizeram isso em 15, 20 anos, através de um sistema organizado. Então, o Instituto Gaúcho foi baseado naquela realidade e nós trouxemos para a nossa realidade e começamos a adaptar as leis brasileiras, as necessidades que nós temos aqui. Certamente vão pleitear junto às esferas governamentais subsídios semelhantes. Até para fixar o jovem, não? Nós temos aqui linhas de crédito, por exemplo, Mais Alimentos, Pronafes, nós temos linhas. O que precisa é orientar, precisa programas que garantam renda, garantam viabilidade econômica do produtor. Precisamos de empresas que façam produtos de valor agregado para que elas possam remunerar esse produtor e, ao mesmo tempo, colocar no mercado um produto que realmente tenha consumo. É difícil no momento que nem agora falar em aumentar consumo de leite no momento que você apura fraudes. Mas é um momento, é um processo que nós estamos passando agora de separar o joio do trigo. Felizmente o joio existe muito pouco joio nesse trigo.
Então, o que a gente quer dizer é que o Instituto vai ser o marco divisório em termos de produção de leite, em termos de qualificação de quem está atuando na cadeia em todos os elos. Vocês têm uma boa relação com o governo do Estado? O governo do Estado digamos assim, é um ente importante nesse processo e o IGL não foi constituído para ser um projeto de governo, é um projeto de Estado. Porque você não troca governo e acaba matando o projeto, morrendo o projeto. Sempre foi dito, inclusive pelo secretário que acabou de sair, o secretário Mainardi, que o setor precisava organizar um projeto de Estado. Seja quem seja a linha de governo, seja quem seja o governador ou secretário da Agricultura, ele teria que ser um projeto duradouro e para sempre. E assim que nós nos engajamos e pensamos num projeto que pode realmente fazer a diferença. E nós sabemos que a indústria, quando passar a contribuir, e o Estado, através de créditos presumidos, vai fortalecer a entidade, ela vai começar a propor ações, fazer ações, e nós vamos conversar muito ainda, porque muita coisa boa virá em termos de futuro dessa atividade tão importante, esse alimento importante que é o leite. Que bom, estamos chegando ao final do programa. Eu acho que ficou muito claro que essas fraudes foram realizadas por um pequeno grupo, que não compromete a cadeira por inteiro, que há uma grande preocupação das grandes indústrias, das cooperativas com a qualidade, uma autofiscalização, o que nos deixa como consumidores muito mais tranquilos. Tem um sucesso à frente desse instituto, já vi que terás muito trabalho pela frente, e quanto mais trabalho é melhor para nós, mais tranquilo vamos ficar nós consumidores. Agradecemos a presença de vocês. O programa Entre Linhas de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.